No vídeo de hoje do canal da Nicola te conto que o Corinthians já tem novo técnico para o seu sub-20. Vou dar detalhes e o nome do treinador. Também quero falar a respeito de Fernando Diniz, que pode treinar o Santos, mas tem defensores dentro do Corinthians. E Paulo Guerreiro, que pediu para rescindir seu contrato com o Internacional. Qual clube pode estar por trás dessa jogada? Vou falar também sobre a vitória do Flamengo, folgada contra o Volta Redonda e a classificação garantida para a final do Campeonato Carioca. Por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre a situação de Rojas no São Paulo e Lucas Lima no Palmeiras. Será que esses jogadores estão de saída? Bora contar tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para vocês deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora começar o vídeo falando a respeito do Santos. Nesse sábado, enfim, o contrato entre Ariel Holan e Santos, enfim, foi rescindido e rescindido de forma amigável. Existiu alguma dificuldade desde a última segunda-feira, as partes tentavam chegar a um acordo, até porque o Santos tinha pendências financeiras com o Holan. Cerca de 550 mil por mês era o custo do argentino e de seus auxiliares. O Santos vinha encontrando dificuldades em manter os vencimentos do argentino em dia. Essa questão foi, enfim, resolvida e Holan não é mais técnico do Santos. Até se pronunciou nas redes sociais e falou de maneira educada, agradecendo ao Peixe. Daqui a pouco falo sobre a frase. Antes, só contar que ele é esperado no Fortaleza nas próximas horas, ao longo do domingo, para tentar chegar a um acordo em definitivo e se tornar o novo comandante do Fortaleza em substituição ao Anderson Moreira. Vamos falar sobre a frase do Holan de despedida no Santos. Abre aspas. Foi um orgulho ter vivido a enorme história do Santos. Hoje temos que nos despedir, mas quero agradecer aos dirigentes por terem nos escolhido, a todos aqueles que trabalham no Santos e principalmente aos jogadores, que mostraram um compromisso e uma predisposição ímpar. É importante essa parte porque existia uma enorme especulação de que Marinho e Companhia Limitada fizeram panelinhas para derrubar o treinador. Se isso tivesse acontecido, acho que o Holan não teria falado com tanto carinho dos atletas. Então, ponto final nessa história. A partir de agora o Santos reforça sua busca por um técnico. Fernando Diniz e Lisca, esses são os nomes do momento. Cheguei a contar para vocês que o Eriksson, o técnico sueco, chegou a ser oferecido, já foi descartado pelos dirigentes do Santos. Desculpa. O Fernando Diniz é um treinador que já havia tido uma primeira conversa, a conversa não andou, agora com o acerto da rescisão do Holan, é possível que nos próximos dias isso possa avançar. Sobre o Lisca, ele é o preferido dos jogadores, ou de parte dos jogadores, comandados pelo Marinho. O Santos espera definir essa questão nos próximos dias. É importante contar ainda que o Santos, por enquanto, vai ter no Marcelo Fernandes e nesse sábado empatou em 1-1 com o Red Bull Bragantino, jogo em Bragança Paulista, resultado muito bom para o Mirassol, que já garantiu matematicamente sua classificação, pode ser bom também para o Guarani, que em caso de vitória vai abrir vantagem e deixar o Santos, pelo menos momentaneamente, fora da zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. Falei sobre o Santos, quero contar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre o Rojas. Atacante equatoriano, chegou em 2018 no São Paulo, viveu um momento muito bom, logo que chegou, acabou se contundindo e a recuperação foi das mais complicadas. Precisou passar por 2 cirurgias, ficou quase 2 anos parado, voltou bem no início desse ano. Ele nem teria seu contrato prorrogado, o contrato acabaria em fevereiro, mas deixou boa impressão nos treinos, junto à nova comissão técnica, e o vínculo dele foi estendido até o dia 30 de maio, ou seja, estamos no último mês do contrato, desse novo contrato do Rojas. E até agora ninguém do São Paulo procurou. Dá para cravar que o Rojas não terá seu vínculo renovado? Não. O que eu posso te contar é que os dirigentes do São Paulo, além da comissão técnica, querem aguardar mais um pouco para saber se vale a pena ou não estender o contrato do Rojas, que é o vice-artilheiro do time na temporada com 3 gols, só atrás do Pablo, e também é aquele que mais deu assistências. Ainda assim, a avaliação é de que o Rojas precisa mostrar um pouquinho mais. O que pode pesar contra ele nem é o salário. Ele ganha na casa dos 200 mil reais por mês, está muito longe de figurar entre os principais salários do São Paulo. O grande ponto é o fato dele ser estrangeiro. E há uma limitação de vagas para estrangeiros. O São Paulo só pode levar a campo 5 estrangeiros por partida. Abrindo a vaga dele, eventualmente o São Paulo até poderia pensar na contratação de um outro estrangeiro. Várias das indicações feitas pelo Crespo são de atletas do exterior, até porque é de onde ele conhece mais atletas. Prometo ir atualizando para vocês a respeito da situação do Rojas. Quero falar agora sobre Lucas Lima no Palmeiras. Vários de vocês ao longo
das últimas edições do programa do Nicola, que vai sempre de segunda a sexta-feira ao ar, aqui no canal do Nicola. Muita gente pergunta, e o Lucas Lima vai pro Inter Miami, não vai? Vai pro Inter Miami, não vai? E eu demorei para responder, porque eu estava tentando apurar de uma forma bem séria para trazer o máximo de informações possíveis para vocês. Esse boato surgiu no Calcio Mercato, que é um site de negociações do futebol lá na Itália. A informação é que o Inter Miami, time que tem como dono o David Beckham, tinha a intenção de contratar o Lucas Lima. O grande problema são as cifras do negócio. A intenção do time americano, da Major League Soccer, era de pagar algo na casa de $1,5 milhão por temporada de salários. Isso equivaleria a pouco menos de R$700 mil por mês. O Lucas Lima no Palmeiras ganha perto de R$1 milhão por mês. Valeria a pena para ele deixar o Palmeiras, onde ele tem contrato até 2023 para ganhar menos nos Estados Unidos? Acho bem pouco provável que essa história avance, pelo menos com essas cifras. Ainda haveria necessidade de um convencimento da parte do Palmeiras. O Inter Miami precisaria adquirir o jogador. Nem acho que o Palmeiras faria grande esforço para manter o Lucas Lima, mas exigiria alguma compensação financeira. Só o fato de se livrar do salário do Lucas Lima já poderia ser algo positivo pro Verdão. Negociação, vou te dizer que ela tá... Se existe, ela está em estágio embrionário. Eu até perguntei para um dirigente do Palmeiras antes de gravar o vídeo. E aí, Lucas Lima Inter Miami? Nada. Não vai avançar. Pelo menos foi o feedback que eu obtive com esse dirigente do Palmeiras. Repito, se o Palmeiras receber uma proposta de 1, 2, 3 milhões de euros, deve fazer negócio. Mas vai haver a necessidade de pagamento para o Palmeiras e também de um salário superior ao que ele tem hoje. Só uma correção, falei em contrato até 2023, o contrato do Lucas Lima se encerra no ano que vem, ele assinou um contrato de 5 temporadas com o Verdão. Bora falar agora sobre um assunto que movimentou bastante o sábado, no Rio Grande do Sul e em várias partes do Brasil. A possibilidade de Paulo Guerreiro deixar o Internacional se tornou ainda mais forte. É um boato que já vem há alguns dias, cheguei a contar para vocês sobre a chance de o Guerreiro se mudar para o Atlético Mineiro, e nesse sábado o representante do Guerreiro procurou os dirigentes do Inter para pedir a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo do peruano com o Colorado termina em dezembro. Recentemente houve uma tentativa do Guerreiro de uma prorrogação desse vínculo. Os dirigentes do Inter deixaram claro que não tem a intenção dessa prorrogação. Diante desse cenário, o Guerreiro entendeu que o melhor a fazer era pedir uma rescisão de contrato de forma amigável. Ele está muito preocupado com a Copa do Mundo do ano que vem. Então ele quer o mais cedo possível se estabelecer num novo clube, onde exista um projeto também para a próxima temporada, para que ele possa estar bem fisicamente, para ser convocado, para poder fazer parte dessa programação da seleção peruana. A partir do momento em que o Guerreiro abre mão do seu contrato, que é gigante, vencimentos de quase R$1 milhão por mês no Inter, imagina-se que exista alguma coisa por trás. Você pediria a rescisão do seu contrato com qualquer clube que você tivesse vinculado, se você não tivesse nem pelo menos alguma perspectiva de outro clube? E eu não faria isso. Tenho certeza que o Guerreiro também não faria. Que clube poderia ser esse interessado no atacante, no centroavante de 37 anos de idade? Dá para descartar alguns nomes. O Fluminense, que, por exemplo, procurou durante muito tempo um centroavante, já contratou 2, o Bobadilla e o Abel Hernandes, está fora. O Corinthians, vai voltar para o Corinthians? Acho a chance mínima, para não dizer zero. O Corinthians hoje passa por enormes dificuldades financeiras e tem muito dirigente no Corinthians de hoje que ainda não engoliu a forma como o Guerreiro deixou o timão trocando o clube pelo Flamengo. Por falar em Flamengo, não, nada a ver, ele não vai para o Flamengo, mas é que quando o Guerreiro deixou o Corinthians para jogar no Flamengo, o dirigente do Flamengo era o Rodrigo Caetano, que também o levou para o Internacional. Onde é que está o Rodrigo Caetano hoje? No Atlético Mineiro, que procura um centroavante. A ideia era não gastar muito, não vai haver necessidade de um pagamento alto para o Internacional. O Inter recusou o pedido do Guerreiro de rescisão de contrato. A justificativa do Inter é que ele até topa fazer um negócio, uma rescisão de contrato amigável, desde que o Inter saiba para onde o Guerreiro vai. Dependendo do clube, o Inter pode até exigir alguma compensação financeira. Se for um rival do Colorado, pode ser que o Inter peça, por exemplo, uma troca de jogadores, enfim. O Inter não quis conceder nesse sábado a rescisão do contrato de forma amigável. Isso não significa que ele não sai, mas o Inter quer entender os movimentos do Guerreiro. Então o Atlético Mineiro, é importante contar que durante esse sábado a assessoria de imprensa do Galo soltou um comunicado para garantir que não tem negociações com o Guerreiro. Pode fazer parte de um processo também para
para evitar qualquer boato, para evitar qualquer dificuldade na rescisão do contrato do Guerreiro com o Colorado. Eu acho bem natural que o Guerreiro, estando livre, possa ser o jogador que interesse ao Atlético Mineiro. Também especularam no Palmeiras, o Palmeiras está há bastante tempo atrás de um centroavante e em nenhum momento o nome do Guerreiro foi especulado. O Palmeiras pensou em Diego Costa, em Borré, em Tiquinho Soares, em Tati Castelhanos. O Ademir nem faz essa função, mas era outro jogador pretendido para o Palmeiras para o ataque. Será que poderia pintar Guerreiro no Palmeiras? Acho que não faz muito parte do perfil que o Palmeiras tem buscado, de jogadores mais baratos, de jogadores com potencial de revenda. Mas vamos ficar esperto a essa história, vou atualizando para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Flamengo, que está na final do Campeonato Carioca. Mas Nicola, tem um segundo jogo, mas esquece. Na noite desse sábado, o Flamengo fez 3-0 em cima do Volta Redonda, em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. E na partida da próxima semana, no sábado que vem, no Maracanã vai jogar para cumprir tabela. Isso porque o Volta Redonda só se classifica para a grande decisão se fizer 4 gols no Flamengo. Nenhuma vitória por 3-0 ou 4-1 a favor do Volta Redonda vai garantir a classificação do time. Isso porque o Flamengo, como dono da melhor campanha, leva vantagem nesses critérios. Os 3 gols da vitória do Flamengo nesse sábado foram marcados pelo Pedro, que nunca havia feito um hat-trick, que é como a gente se refere a 3 gols numa mesma partida. Curioso, né? O Pedro, super acostumado com gol, deu uma entrevista pós-jogo admitindo que nunca tinha feito 3 gols e que estava torcendo muito para que isso acontecesse. Gols que tiveram muito da capacidade dos assistentes. O Michael deu 2 lindos passes para gol e o mais bonito de todos do Arrascaeta, que se aproveitou do erro do zagueiro e deu um tapa espetacular por cima do goleiro para garantir que o Pedro só tivesse trabalho de empurrar a bola com o peito para dentro do gol. Vitória que dá um pouquinho mais de fôlego, de mais tranquilidade. Vitória que teve praticamente um time reserva, um time misto. No Flamengo, o Rogério Ceni poupou vários de seus titulares, pensando na partida de terça-feira, super importante na altitude de Quito contra a LDU. Flamengo e LDU são hoje o primeiro e segundo colocados do grupo na Libertadores da América. Imagina-se que a LDU seja o principal adversário rubro-negro. Partida, como eu disse, na terça, o Flamengo embarca nesse domingo sem Gerson, que está contundido e vai ficar de fora por tempo indeterminado. Para arrematar, já falei bastante sobre o Flamengo, quero contar que nesse domingo ocorre a outra partida semifinal do Campeonato Carioca, confronto entre Fluminense e Portuguesa. Partida de ida, a volta fica para também na semana que vem. Bora encerrar o vídeo falando sobre o Corinthians. Quero dividir uma informação exclusiva com vocês. Já sei quem é o novo técnico do Sub-20 do Corinthians. Esse anúncio talvez não aconteça tão cedo, mas Tarcísio Pugliese, treinador de 40 anos de idade, que fez bons trabalhos ao longo da carreira, apesar de ser bastante novo, foi o escolhido para ser o técnico do time Sub-20. Treinador que faz bons trabalhos em times principais e aceitou chegar ao Corinthians para trabalhar nas categorias de base. Uma curiosidade sobre o Pugliese. Durante um bom tempo, o Thiago Nunes, que já foi técnico do Corinthians, era auxiliar do Pugliese. E no ano passado, enquanto o Pugliese estava no 15 de Piracicaba, o Thiago Nunes o convidou para fazer o contrário, para que o Thiago fosse o técnico do Corinthians e o Pugliese assumisse como auxiliar. O treinador, o Pugliese, preferiu permanecer no 15 de Piracicaba, onde ficou muito perto de 2 títulos, da Copa Paulista e também de voltar da segunda para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Treinador que também fez bons trabalhos, ou um trabalho bastante reconhecido no Ituano, de 2014 a 2017. Ele chega para substituir o Márcio Bittencourt, que era o técnico interino do Corinthians. Timão que na base também busca um novo gerente de futebol. Esse cargo ficou vago desde a demissão do Yamada. Cheguei a contar para vocês com exclusividade que o nome que interessa ao Corinthians é do Carlos Brasil, que é o gerente executivo da base do Vasco. O Brasil, diante de toda a repercussão, já se pronunciou no Twitter dizendo que o projeto dele é continuar no Vasco, mas o Timão segue tentando convencer o Brasil a se acertar com o Corinthians, abrindo mão do seu plano, da sua estratégia, do seu projeto de permanência em São Januário. O Pugliese é bastante interessante, gosto muito, acho que o Corinthians acerta. Se fechar com o Carlos Brasil, vai fechar com um baita treinador. E para arrematar de vez, só uma dica esperta. O Corinthians joga na noite desse domingo contra o São Paulo, 22h15, na Neoquímica Arena. Nunca perdeu para o rival. O Wagner Mancini já vem bastante ameaçado, bastante pressionado. Se perder, a pressão vai ficar insustentável. E vou dizer mais, contei para vocês na noite desse sábado que o Mancini vai com um time bastante diferente para o confronto contra o São Paulo. Alguns veteranos, badalados dentro do elenco, como o zagueiro Gil,
como o atacante Jô e possivelmente o Fábio Santos, esses jogadores talvez não comecem como titulares. Pelo menos no treino desse sábado eles ficaram no time reserva. Sem contar que o Léo Natel e o Cantilo, que haviam sido titulares na derrota para o Peñarol, nem foram relacionados ao Mancini, ameaçando e esboçando um Corinthians bastante diferente para enfrentar o São Paulo. Pode dar certo, mas se der errado, o barulho vai ser gigante. Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo de domingo. Desejar um ótimo domingo para todos. E ao longo do dia volto com a tradicional live do Nicola, em que vocês mandam perguntas e eu respondo. Deveremos fazer essa live antes do jogo das 10h15 entre Corinthians e São Paulo. Não vamos esperar até meia-noite para fazer o programa não, a live. Ninguém merece ir dormir tão tarde em pleno domingo, né? Então a gente, ao longo do dia, eu vou estabelecendo, eu vou contando para vocês, posto a thumbnail, ou o vídeo, a programação da live, para que você saiba direitinho que horário a gente vai entrar. Combinado? A gente vai se ver. Tchau, tchau.